Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje, vamos com um assunto novo. Hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre a nossa situação líquida patrimonial. Tá? O que é isso? Situação líquida patrimonial é a mesma coisa que patrimônio líquido dentro do nosso balanço patrimonial. Então nós vamos fazer o cálculo, vamos usar a equação básica e vamos trabalhar bastante sobre o nosso balanço patrimonial, certo? Então, nós estudamos até agora o balanço, só que nós não aprofundamos os ativos, passivos e o balanço patrimonial. Patrimônio líquido, na verdade. Então, hoje nós vamos aprofundar essa linguagem, esse conceito da situação líquida, vamos ver o que significa realmente, vamos fazer os cálculos e verificar quais os tipos de patrimônio líquido que nós podemos encontrar no nosso balanço, certo? Então, o nosso objetivo da aula é trabalhar com o fluxo de caixa, controlar e avaliar os procedimentos referentes a orçamentos da empresa. Então, vamos trazer um pouco para a nossa vida. Vamos trazer aqui o nosso conceito de orçamento doméstico. Tá? O que a gente faz para controlar o nosso dinheiro? Tá? Então, vamos trabalhar com cálculos. Hoje, vamos trabalhar com cálculo novamente. Tá? Para iniciar nossa aula, eu quero que vocês deem uma pensada um pouco aí. Vamos imaginar agora... Vamos achar uma alternativa. Então, nosso assunto, nosso conceito, nosso quebra-gelo é para nós trabalhar a busca de alternativas. Vamos entender qual é o procedimento. Então, temos que entender o mecanismo. Esse é o nosso conceito da aula. Vamos ter que entender o que é situação líquida. Então, vamos entender como funciona esse círculo numérico para a gente achar o resultado. Quem souber o resultado, levanta o braço. Vamos ver, valendo um pontinho aí para quem descobrir mais rápido. Vamos ver se vocês conseguem pensar. Qual o número que está faltando? Quem tiver certeza pode levantar o braço, diz qual é o resultado. Tem uma lógica. Olhem como que está sendo formada a sequência dos números, como que é feito a... Nós estamos trabalhando com cálculos. Alguma coisa de cálculo, só pode ser. Alguém quer arriscar? Alguém quer dizer por que o 10? Por que vocês acham que é o número 10? Tá, mas tem uma lógica. Para ser o 10, existe uma lógica aí. Então, nós temos que entender qual que é o nosso raciocínio aqui. É a mesma coisa que a gente vai fazer com as outras coisas da vida, com as nossas situações. Nós temos que entender o funcionamento para poder achar a solução. Isso que nós vamos fazer com o nosso balanço patrimonial. Vamos entender o funcionamento para achar a solução. Mas aqui nesse nosso quebra-gelo, qual que é a lógica aqui? Como que eu vou chegar no resultado? Vamos começar lá por cima, número 13. Como que foi achado o número 13? Eu peguei o número central, o número 3, somei com o 4 e o 6 que estão ligando a ele, a soma deu 13, certo? O 11 do lado. O número 3 do centro, mais o 6 e o 2 que tem ligação com ele, somando tudo dá 11. E aqui embaixo, onde está faltando, peguei o número 3, somei com os 2 que ligam naquele espaço vazio, 3 e 3, 6, mais 4, 10. O 10 é o número correto. Tá? Vocês acertaram, mas foi no chute. Tá certo? Acertaram, mas foi no chute. Não é sempre que acontece isso, tá, pessoal? Deram sorte aqui, mas não foi dessa vez. Tá, vamos partir para a nossa aula, então. Vamos lá. Já vimos a nossa equação básica do patrimônio, do balanço patrimonial, certo? Todo mundo sabe essa equação? Todo mundo gravou? Alguma dúvida? Ela vai ficar para sempre na nossa cabeça. Então, se quem for trabalhar com dinheiro em qualquer empresa, quem for trabalhar com administração, vai trabalhar com essa equação básica. Então, temos que levar ela para sempre. O que nós temos aqui? De um lado o ativo e do outro lado o passivo e o patrimônio líquido. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então vamos continuar, vamos só mexer com ela hoje. Aqui eu trouxe para vocês a mesma equação escrita de 3 maneiras. Então o que aconteceu com essa equação básica? Eu vou pegar a minha caneta e vou escrever aqui, vou desenhar para vocês. O que aconteceu? Eu peguei o número 1, que é aqui a nossa equação básica, tá certo? Número 1 aqui, ó.
ativo igual passivo mais situação líquida. Então, eu estou me referindo a patrimônio líquido, ou mesmo que situação líquida. O que eu fiz com essa equação? Eu peguei o passivo e trouxe para o lado esquerdo do sinal. Entenderam aqui o que eu fiz? Então, o passivo na primeira equação, ele era positivo. Quando eu passei para o outro lado, eu transformei ele no negativo. Então, mesma coisa com aquelas equações matemáticas. Então, ativo menos o passivo vai dar a minha situação líquida. Viram aqui? O que nós vamos descobrir hoje nas nossas aulas? O que é situação líquida? Nós vamos descobrir o valor da situação líquida no balanço. Então, essa fórmula número 2 é a fórmula que nós temos agora para saber o que é situação líquida. Conseguiram entender? Então, eu reescrevi a fórmula aqui no número 2. Então, o que eu reescrevi? Eu deixei a situação líquida antes do sinal de igual e passei o que estava antes para trás. Então, ativo menos passivo. É a mesma fórmula anterior, só que eu escrevi de forma diferente. Alguém tem dúvida quanto a essa transformação que eu fiz? Todo mundo entendeu? Fácil de compreender? Então, simples e fácil. Agora, uma outra terceira opção, terceira forma de eu escrever, é a mesma coisa. Então, se eu quero descobrir o que é passivo, eu também faço da mesma maneira. O que eu fiz? Eu separei o passivo de um lado. Então, eu peguei o ativo que eu já tinha, passei a situação, agora a situação líquida, que eu passo para o lado do ativo. Olha aqui embaixo, número 3. Então, ficou ativo menos situação líquida, é a mesma coisa que o valor do ativo. Então, isso aqui a gente não vai trabalhar agora. Hoje nós vamos trabalhar somente a fórmula número 2, situação líquida, correto? Dúvidas? Então, já desenhei lá, mas a gente vai fazer novamente. O que foi que eu fiz? Para vocês não esquecer, eu tinha aqui a fórmula do balanço patrimonial. A única coisa que eu fiz aqui, eu peguei o meu ativo e passei a situação líquida para cá. Só que aqui era positivo, eu passo para cá e eu coloco negativo. Então, ativo menos situação líquida é igual a passivo. Ah, mas professor, eu não quero trabalhar hoje o passivo, quero a situação líquida. Então vamos trabalhar só com a situação líquida. Esquece que eu fiz até aqui. Vamos pegar ativo menos o passivo igual a situação líquida. Simples. Ou então, mesma coisa aqui. Situação líquida é a mesma coisa que ativo menos passivo. Essa é a nossa fórmula da aula de hoje. Situação líquida, ativo menos passivo. Tudo bem? Vocês vão poder copiar depois. Está aqui. Eu tenho a situação líquida. O que eu fiz na fórmula? Situação líquida é a diferença entre ativo e passivo. Simples, tranquilo. A gente já viu aqui, ó. Diferença entre ativo e passivo. É o que a fórmula está dizendo, tá? Situação líquida é a diferença entre o ativo e passivo. Ativo menos o passivo. O que vem na situação líquida? É a mesma coisa que o patrimônio líquido. Vocês estão vendo aqui? Aqui, ó. Capital social, as reservas, o resultado, se for lucro ou prejuízo, tudo isso vai formar a minha situação líquida. A gente vai ver detalhadamente. Então, o que eu preciso saber disso tudo? O patrimônio líquido é o que sobra quando você subtrai o que você deve do que você possui. Eita, bagunçou tudo agora, professor. Não, não é difícil. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o cálculo, a diferença do ativo e passivo, o que sobrar é patrimônio líquido. Só isso. É a mesma coisa que a fórmula. Aqui eu escrevi de uma forma, de uma definição esquisita que eu encontrei, mas só para vocês verem que não é difícil. Então, com a fórmula a gente consegue saber. Diferença entre ativo e passivo. Pronto, está resolvido. Então, o que o patrimônio líquido é dentro do balanço?
Ele reflete para a empresa a capacidade do indivíduo ou dessa empresa de saldar as dívidas. Então, se o patrimônio líquido está positivo, eu tenho capacidade de pagar todas as dívidas e vai sobrar lucro. Se está negativo, eu estou comprometido economicamente. Então, nós temos que medir a riqueza através do nosso balanço patrimonial, tá? Patrimônio líquido, então, estou falando é a mesma coisa que situação líquida. Só que, em alguns casos, quando a gente vai se referir a demonstrar o resultado ou explicar o resultado de uma empresa, eu não uso, o patrimônio líquido é tal. Fica melhor, fica assim, soa mais bonito eu trazer uma situação líquida positiva, situação líquida negativa, situação líquida nula. Vocês já ouviram falar naqueles termos que a gente ouve na televisão assim, ó? O déficit público. Nós estamos com superávit no nosso PIB. Então, quando está em déficit, que a situação líquida é negativa. Então, eu comprei mais do que vendi. Quando estou com superávit, eu tenho sobra de dinheiro. Eu vendi mais do que gastei. Então, está no azul, está em boa situação econômica. Então, nós vamos ver cada detalhe desse. Então, situação positiva ou superavitária, superávit é uma coisa. Situação negativa ou déficit é outra oposta. Situação nula, não ganhou e não perdeu, está tudo empatado, 0 a 0, não tem lucro e não tem prejuízo. Então, vamos ver detalhadamente. Nosso primeiro exemplo aqui, vamos acompanhar. Só para acompanhar, depois vocês vão poder executar no próximo, vocês vão poder escrever. O que eu tenho aqui de exemplo? Primeiro lado, balanço patrimonial, eu tenho ativos e passivos. O nosso ativo, somei tudo. Somei o que era bens, o que era direitos, certo? Quando eu somei os bens e direitos, aqui eu tinha 10 mil mais 5 mil. E mais 15 mil de contas a receber. Somei tudo, 30 mil reais. Então, a situação líquida é igual a 30 mil menos o 20 mil. 30 mil do ativo e 20 mil do passivo. O que era passivo aqui nesse balanço? Passivo aqui era impostos a pagar 14 mil e salários a pagar 6 mil. Então, eu tinha 20 mil de passivo. Se eu tenho 30 mil de ativo e menos 20 mil de passivo, eu dei um saldo de 10 mil reais. Então, esse é o saldo da minha conta. Essa é a situação líquida, 10 mil. Se o valor é positivo, minha situação líquida é positiva. Se o saldo é negativo, a situação líquida é negativa. Vamos ver detalhadamente agora como que fica. Aonde que eu vou colocar essa situação líquida? Lembra no balanço que a gente tinha que equilibrar? Tínhamos que equilibrar o lado do ativo com o lado oposto? Passivo e patrimônio líquido? Pois é isso que nós temos que fazer. No slide anterior, eu tinha o lado do ativo 30 mil e do lado do passivo 20 mil. Não estavam equilibrados. Tem uma diferença. Essa diferença se chama o patrimônio líquido ou a situação líquida. Diferença do ativo com o passivo. Então, onde eu vou jogar essa diferença? Do lado das obrigações aqui, ó. Estão vendo? Então, o 10 mil vai subir para a tela e eu vou somar com o meu passivo. Então, agora, nessa situação, o meu passivo somou com o patrimônio líquido. O patrimônio líquido de 10 mil, que era aquela diferença, veio para cá. Vocês viram que o 30 mil do ativo está equilibrado com o lado oposto? Então, o balanço patrimonial foi concluído. O meu patrimônio líquido é 10 mil reais. Ou seja, a minha situação líquida é situação líquida positiva. Olha aqui, situação líquida aqui, positiva. Tá? Então, a situação líquida positiva. Tá? Agora, vamos ver detalhadamente. Eu tenho 4 situações possíveis aqui. Quando eu vejo o saldo da minha situação líquida, eu posso ter um ativo maior que o passivo. Já vimos no exemplo que ficou positivo. Podemos ter ao contrário, podemos ter o passivo maior que o ativo. Aí, nesse caso, eu vou ficar com a conta negativa, estarei no vermelho, vou ter mais contas a pagar do que dinheiro no caixa. Então, eu estarei em déficit, minha conta estará negativa.
Isso acontece no banco, quando eu acabo com o dinheiro, estou usando até o limite do banco, eu estou numa situação negativa. Posso ter também uma situação nula. Tudo que eu tenho, vou pagar as contas, não vai sobrar nada. Então, o ativo igual ao passivo, minha situação líquida vai ser igual a zero. Número 3, então, pode ser uma situação líquida nula ou então inexistente. Não tem situação, porque está tudo zerado. Agora, número 4 aqui, eu tenho duas situações bem diferentes. Pode ser o ativo igual a zero ou o passivo igual a zero. Então, quando que isso acontece? Vamos verificar aqui. O ativo igual a zero. Quando o ativo igual a zero, é uma situação quando eu estou fazendo a abertura de uma empresa. Eu não tenho nada ainda. Então, a única situação que pode acontecer. Ou então, quando eu estou encerrando a empresa, pode acontecer uma situação dessas também. O passivo pode ser igual a zero. Então, paguei todas as contas, certo? Paguei todas as contas e o meu passivo ficou zerado. Ou então, o ativo ficou zerado. Só que somente nessas duas situações que eu vou ter ativo ou passivo igual a zero. Em outras situações, sempre vai ter ou dinheiro em caixa, ou vai ter o prejuízo no caixa para eu pagar, vai estar no vermelho, tá? Primeira situação, vamos então detalhar melhor essa situação agora. Preste atenção que logo depois, no próximo slide, já temos um desafio para vocês. Nessa condição, ativo maior que o passivo. Então, qual vai ser minha situação líquida? A minha situação líquida poderá ser chamada de 3 tipos. A minha situação líquida estará numa situação positiva, ou então ela poderá ser chamada de situação ativa ou superavitária. Lembra que eu falei do superávit? Quando nossas vendas são maiores que as despesas, então tem o superávit. Então, situação líquida sendo positiva, ela pode ser chamada de situação líquida positiva, ou situação líquida ativa, ou então situação líquida superavitária. Muito termo, muita coisa, mas não é difícil. Então, vamos ver aqui em cima. Lembra do exemplo anterior que a gente viu? É a mesma coisa. É o mesmo quadro anterior que eu tinha passado. Então, tinham bens 15 mil, direitos 15 mil, ativo 30 mil reais. Do lado do passivo IPL, que é o patrimônio líquido, então, eu tenho ali obrigações 20 mil e tenho a situação líquida 10 mil. Então, o total 30 mil também. Nossa situação líquida aqui é 10 mil, uma situação positiva, ou então ativa, ou então superavitária. Todo mundo entendeu? Tudo certo? Alguma dúvida? Então agora vamos para o desafio, vamos ver quem consegue resolver mais rápido e trazer para nós o resultado. Vamos ver. Olhem aqui, situação líquida. Eu tenho ativo de 10, passivo de 5. Qual que é a situação líquida? Lembra da fórmula? Qual é o valor da situação líquida? Vamos escrever a fórmula? Vamos ver se vocês conseguem. Qual que é a fórmula? Situação líquida é igual a ativo menos passivo. Dúvida? E agora, alguém sabe o resultado? 5, quem foi que falou? Sofia? Parabéns, acertou. Então, vamos escrever aqui, vamos substituir os termos aqui, ó. Situação líquida é igual 10 menos 5. Situação líquida é igual a 5. É positivo ou negativo? A situação líquida é positiva ou negativa? Vamos lá, gente. Positivo. Então, olha aqui, ó. A situação líquida é positiva ou pode ser também chamada de ativa ou de superavitária, porque é de superávit. Eu tenho mais dinheiro do que dívida, certo? Então, esse é o primeiro exemplo. Fácil, simples,
Então, a gente já domina o assunto do superávit, a gente já domina da situação líquida positiva. Tudo bem? Exemplo simples e fácil. Vamos para o próximo agora. Agora começa a complicar as coisas. Por quê? Eu tenho uma situação oposta. Tá? Vamos verificar aqui. O passivo é maior que ativo. Olha o que aconteceu. Então, eu tenho o passivo de 15 mil e tenho obrigações de 20 mil. Vocês viram aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? O ativo é 15 e o passivo é 20. Mas como que eu vou poder fazer para que eu consiga equilibrar? Olha aqui, ó. O lado do passivo e patrimônio líquido, ela deve estar equilibrado com o lado do ativo. Só que aqui no lado do passivo já tenho 20 mil. Como que eu vou fazer para equilibrar? Se aqui é maior, a minha situação líquida tem que ter um valor diferente, certo? Como que eu vou fazer para descobrir? Vamos aqui no canto, aqui em cima. Vamos lá. Situação líquida igual ativo menos passivo. Quanto que é o ativo aqui? 15. Vou colocar só 15, não vou colocar 15 mil, não. E o patrimônio, e o passivo aqui é 20. 15 menos 20, qual é o valor? Vamos lá? Quanto? Menos 5, excelente. Quem que foi que respondeu? Tá, então menos 5. Olha aqui, gente, olha que interessante. Ó, eu tenho o valor de menos 5, só que como eu fui lançar na situação líquida aqui, ó, olha como que eu fiz o lançamento. Eu vou escrever aqui embaixo. Eu coloquei entre parênteses. Como vocês estão trabalhando com administração, e vocês vão ter acesso, muitas das vezes, em planilhas de orçamento, planilhas de valores, e sempre que vocês encontrarem um valor entre parênteses, significa que esse valor é negativo, certo? Eu não preciso escrever ele com o traço de negativo na frente, ele é um valor negativo. Então, o que aconteceu agora? Então, para a gente trazer aqui a definição, eu coloquei o valor negativo, 5 mil aqui, eu tinha 20 lá em cima, menos 5, eu consegui equilibrar o 15 mil no nosso balanço patrimonial, certo? Vocês viram como ficou fácil? Agora vamos para o desafio, agora vocês vão resolver a próxima. Essa situação aqui agora é oposta àquela primeira que vocês fizeram. Usem a fórmula, eu quero saber quem vai conseguir achar o resultado mais rápido. Levanta o braço aí, quem souber o resultado, por favor. Qual é o resultado, por favor? 10? Está errado. Você fez de cabeça ou você escreveu o resultado no caderno? Tá, faz a fórmula no caderno para você ver que está errado. Qual é o resultado? Exatamente, a resposta está aqui do lado. Olha aqui o resultado aqui, ó, negativa, uma situação líquida negativa. Então, por que negativa? Porque o passivo é maior que o ativo, certo? Vamos fazer o cálculo então, só para a gente tirar a dúvida? Vamos lá. Agora eu vou fazer a nossa fórmula aqui, situação líquida ativo menos passivo. Olha lá, situação líquida é igual a 10 menos 20. Situação líquida menos 10. Tá? Se eu quisesse colocar a situação líquida igual a 10, entre parênteses, também era resultado negativo, correto? Então, olha aqui. Nessa condição,
eu tenho 4 tipos de termos que eu posso usar. A minha situação líquida está negativa, a minha situação líquida está passiva. Por que passiva? Significa que o passivo é maior que ativo. Ou então a minha situação líquida está deficitária, eu estou em déficit, eu estou devendo. Ou então a situação é passivo a descoberto. Olha aqui que interessante. Esse termo aqui, vocês vão encontrar muito. Quem gosta de fazer demonstrações financeiras, costuma usar muito esse termo. E quem não conhece o termo fica perdido. Mas que negócio é esse? Que coisa estranha, que termo diferente. Eu não sei o que é. Tá? Mas é fácil, tá? Basta a gente aprender, tomar conhecimento e saber que passiva descoberta é a mesma coisa que situação líquida negativa. Tudo igual. Certo, gente? Dúvida? Vamos para o próximo, então, agora? Agora veio uma bem fácil aqui. Olha que interessante. Quando o meu ativo é igual ao passivo, o que eu vou ter na minha situação líquida? Neste caso, nós dizemos que a nossa situação líquida é nula ou inexistente. Tem mais um outro termo ainda que a gente vai ver já já. Então, o ativo é maior que zero, o passivo é maior que zero, mas a situação líquida é igual a zero. Estão vendo aqui? Por quê? Porque eu tenho que deixar equilibrado o lado do ativo com o lado oposto. Se eu já tenho 30 mil aqui em cima, é o mesmo valor do meu ativo, a minha situação líquida vai ficar zero no final, correto? Vamos ver aqui então. Olha lá. Vamos ver quem descobre o resultado agora. Alguém quer dar o chute? Qual o valor da situação líquida? Quem é? Zero? Quem falou zero acertou. Já sabiam do resultado, é claro? Vamos lá. Vamos fazer o cálculo aqui, só para ilustrar. Vamos lá. Situação líquida é igual a ativo menos passivo. A gente está fazendo essa fórmula para vocês não esquecerem. Situação líquida é igual a 10, passivo é 10. Situação líquida é igual a zero. Tá? Então, como que eu falo, como que eu vou me referir a essa situação? Olha aqui. 3 tipos de situação aqui, ó. Situação nula, situação inexistente ou situação compensada. Inexistente é só o termo, porque ela pode existir sim. Se eu tenho dívidas equivalentes ao meu ativo, a situação líquida final é zero. Então eu chamo ela de inexistente. Ela ocorre, mas o termo correto para me referir a ela é nula ou inexistente. Ou então, alguns casos, alguns autores, algumas empresas chamam de situação líquida compensada. Por quê? O ativo compensa o valor do passivo. Ela fica compensada porque está equilibrada. 0 a 0, não tem lucro, não tem prejuízo. Tudo bem, gente? Dúvida até agora? Dúvidas não? Então tá, agora já sabemos os 3 tipos de situações. Esse era o nosso objetivo da aula, passar para vocês. Então vamos partir para a prática agora. Já que a gente já sabe fazer, vamos trabalhar. Aqui eu tenho situações igual a zero que eu falei. É aquele o quarto tipo, ativo é igual a zero ou passivo é igual a zero. Então, existem situações raras que ocorre esse tipo de coisa. Então, o passivo é igual a zero, mas o ativo é positivo. O passivo é igual a zero, o ativo é positivo. Então, essas situações ocorrem em 2 situações, na abertura ou no encerramento da empresa. A gente não vai trabalhar isso para não confundir a cabeça de vocês. Vamos trabalhar somente em situações normais, aquelas que normalmente se encontram as empresas. Aqui, ó. Olha
as questões, aquelas que nós resolvemos até agora. Então, a primeira, qual foi o resultado? Vamos lembrar? A primeira era 5. A segunda? Menos 10. Caramba. E a terceira? 0. Então, essas três aqui que a gente viu. Olha aqui, os termos positiva, ativa ou superavitária. Então, se é ativa, é porque o ativo é maior que o passivo. Na situação negativa aqui, ó, ela pode ser passiva. Então, o passivo é maior que o ativo. Então, aqui, esse valor é maior. Ela pode ser deficitária no negativo e pode ser superavitária no positivo. É muito termo, mas é fácil de entender. Agora vamos partir para o resumo. Vocês querem copiar isso aqui ou querem fazer depois? Esse é um resuminho lá. Ativo maior que o passivo. Situação líquida maior que 0. Então a situação líquida é positiva, ativa ou superavitária. O passivo é maior que o ativo. A situação líquida é menor que 0. Então ela é negativa, passiva, deficitária, passiva descoberto. Vou tirar aqui o exemplo de vocês. Enquanto alguns copiam, eu vou mandar lá no grupo para vocês ter a foto, certo? Alguém está copiando ou podemos passar em frente? Então tá, então vamos copiar. Se estão copiando, vamos copiar. Isso é importante, isso aí não pode esquecer. Então, quando que o ativo é igual ao passivo, a situação é nula. Quando o passivo maior que o ativo, nós temos a situação negativa. E lá em cima, o ativo maior que o passivo, a situação é positiva. Aproveite para copiar. Aí, gente, vamos continuar? Tudo bem, turma? Já receberam as questões aí? Vamos resolver então agora. Só para a gente revisar aqui. Alguém já sabe o resultado dessa resposta correta dessa questão? Oh, desculpa, qual é a resposta? Letra B? Todos acertaram, certo? Muito bem. Resposta correta, letra B. Eu vou até anotar aqui para vocês ficar com a resposta certa. Situação líquida é o que nós estamos vendo hoje. Diferença entre ativo e passivo. Se eu tivesse colocado patrimônio líquido, seria a mesma coisa. Então, a situação líquida é igual patrimônio líquido, é a mesma coisa. Tá? Vamos para o próximo. Quem sabe a resposta pode responder. Situação líquida ativa é o mesmo que? Letra A, acertaram de novo. Então, nós vimos lá. Situação líquida ativa é do ativo. Aliás, situação líquida ativa não é letra A, não. Então, até eu entrei aqui, ó. Tá errado. Não é letra A, não. Então, é letra C. Por quê? Deficitária é negativo, é do passivo. Tá? Então, a letra correta, letra C. Ó, o nosso técnico aqui, o Luciano, ele acertou, viu? Só estava assistindo a aula e já acertou aqui. Ele não está fazendo o curso de administração, mas acertou a resposta. Então, ele que alertou aqui que está errado, ó. Então, positiva ou superavitária. Então, quando o ativo é positivo, ela pode ser positiva ou superavitária. Ou então, situação líquida ativa. São 3 nomes que nós temos lá. Próximo agora.
na equação ativo e passivo maior que zero e situação líquida menor que zero. Qual a resposta correta? Então, situação líquida menor que zero, situação líquida é negativa. Estou no vermelho. Qual que é a resposta correta? Então vamos resolver aqui. Quando que eu tenho uma qual que é as duas opções que vocês estão na dúvida? Letra B de bola e D de dado, certo? Então, a letra A e a letra D é a mesma coisa. Situação líquida igual a zero. Então, não é a A e não é a D. Então, se a situação líquida é menor que zero, eu vou ter uma situação negativa. Porque a situação líquida é igual ao número negativo, é menos que zero. Então, eu não tenho superávit, eu tenho um déficit, estou devendo, é a letra B, certo? Isso é só a revisão do que a gente já tinha visto antes. Vamos lá para a próxima agora. Mais uma situação. Ativo e passivo maior que zero e situação líquida igual a zero. Acabei de dar a resposta anterior. Qual é a resposta correta? Vamos lá. Vocês lembram? Situação líquida igual a zero. Qual é a letra? B de bola ou D de dado? D de dado. Vamos voltando aqui, ó. Lembra que eu falei? Líquida inexistente ou nula, situação líquida igual a zero. Caiu aqui. Situação líquida igual a zero é nula ou inexistente. Então, não existe, é 0 a 0, tá? Não tenho dinheiro no caixa, mas não tenho dinheiro para pagar. Então, está tudo anulado, está tudo compensado, ou pode ser compensada, ou nula, ou inexistente. Então, a resposta correta é a letra D, certo? Então, vocês viram que não é difícil a gente estar fazendo aqui. Agora, vamos trabalhar um pouco. Vamos continuar com cálculo, só que agora a gente vai trabalhar o nosso balanço. Vamos colocar coisas maiores no balanço. Olha a situação aqui. Nós vamos fazer agora um gráfico, vamos trabalhar um balanço mesmo. O que eu tenho que fazer? Eu recebi os dados, preste atenção. Recebi todos os dados aqui. Eu coloquei dinheiro no caixa, móveis, duplicatas, veículos, salários e duplicatas para receber. Gente, vocês lembram quando eu falei o que forma o ativo, o que forma o passivo? O ativo é tudo que eu tenho para receber meus bens e minhas obrigações, certo? Lado passivo é tudo aquilo que eu tenho para pagar, são as minhas obrigações. Então, o que eu tenho que fazer para eu montar meu balanço? Primeira coisa, eu vou classificar ativos e passivos. Vamos lá. Dinheiro no caixa, é ativo ou é passivo? Ativo, muito bom. Ativo. Móveis e utensílios, é ativo ou passivo? Móveis, é ativo ou é passivo? Ativo. Duplicatas a pagar. Ativo ou passivo? Passivo. Veículos, um bem que eu tenho. Ativo ou passivo? Ativo.
Salários a pagar. Passivo. E agora, duplicatas a receber. Ativo. Muito bem, aqui já temos o nosso balanço. Agora nós vamos apurar a situação líquida. Vamos para a próxima tela. Vocês vão fazer aí no caderno. Pode fazer resumido, então vamos trabalhar aqui. É a mesma coisa que eu tenho no anterior. Aonde que eu vou colocar o caixa? R$ 200. Estão vendo aqui em cima? Caixa vai aonde? Acompanha aqui. Caixa é o meu ativo. Quanto que eu tenho no caixa? 200. Móveis e utensílios, é ativo ou é passivo? Móveis e utensílios, é ativo ou passivo? Ativo, muito bem, vamos lá, móveis, 300. Duplicatas a pagar, ativo ou passivo? Duplicatas, 170. Agora, veículos. Ativo. Agora, salários a pagar. Passivo. Estou colocando só salários aqui, não precisa escrever a pagar. E agora, duplicatas a receber. Então, tenho aqui o nosso ativo. Eu quero que vocês somem agora tudo que deu de ativo e tudo que deu de passivo. Qual o valor de ativo, qual o valor de passivo? Eu já escutei quem falou? Cauê, qual foi o valor do ativo, Cauê? 600, correto. E o passivo, qual o valor do passivo? R$ 190. Está equilibrado o balanço? O nosso balanço está equilibrado? Então eu tenho que achar agora a situação líquida para dar o equilíbrio. Qual o valor da situação líquida? Vamos pegar a fórmula. Vamos lá, achar o valor da situação líquida? Qual é o valor, por favor? 410. Quem foi que achou? Sofia de novo, Sofia. Você vai ser contadora, vai trabalhar na contabilidade, é? Então agora com o 410 eu consigo equilibrar o meu balanço patrimonial, fechamos o balanço da empresa, podemos entrar de férias final de ano, certo? Vocês viram que é fácil? A minha situação líquida, ela foi positiva ou negativa? A situação líquida é positiva, beleza, a empresa deu lucro esse ano, tá? Vamos ver aqui o nosso quadro, olha aqui, ó. Exatamente como vocês montaram. Então, a situação líquida, vocês acharam o valor de R$ 410. Correto? Alguma dúvida? Vamos praticar mais então. Agora, é vocês. Agora eu quero que vocês montem no caderno. Vamos ter um tempinho aí para executar. Eu quero que vocês façam a mesma coisa
pegar esses dados e montar o balanço de vocês. Primeiro nós vamos classificar os ativos e passivos e depois nós vamos achar a situação líquida, certo? Aqui, ó. O que aqui é ativo? Vamos separar. Imóveis é ativo ou é passivo? Imóveis é? Então vamos lá, vamos já separar aqui. Imóvel é ativo. Títulos a pagar. Ativo ou passivo? Ativo ou passivo? Passivo. Veículos, ativo ou passivo? Aluguéis a pagar, ativo ou passivo? Passivo. Títulos a receber, ativo ou passivo? Ativo. Impostos a pagar, ativo ou passivo? Passivo. Então aqui que vocês viram, nós temos 3 ativos e 3 passivos, certo? Então aqui, apagar, apagar, apagar é tudo passivo e o restante é ativo. Vamos montar o nosso balanço e aí a gente já vai fazer a conferência. Alguém de vocês já conseguiu encontrar o valor do ativo? Qual é o valor? 105 mil. Mais alguém achou o resultado diferente? E o valor do passivo? Eu não vou mostrar ainda o gabarito, depois a gente mostra. O valor do passivo é quanto? Quanto é? O valor do passivo quanto é? Quem foi que achou o valor do passivo? Tá, vamos passar para o próximo slide, vamos ver. Certo, então o ativo
Nós temos 105 mil. Passivo também temos 105 mil. Qual é o valor da nossa situação líquida? Você já está equilibrado, a situação líquida é igual a zero. Correto? Dúvida? Situação líquida igual a zero. Situação líquida igual a zero, então a resposta. Qual é a situação líquida do problema? A situação líquida é nula ou inexistente. Tá? Nula ou inexistente, correto? Alguém tem alguma dúvida? Foi fácil? Tranquilo? Tá, vamos lá. Cai na prova? Também. Cai sim, essa resposta, essa pergunta é verdadeira. Vamos lá. Vamos discutir agora uma situação típica de concurso com vocês. Agora vocês vão quebrar a cabeça. Vamos ver. Vocês lembram que eu falei do passivo a descoberto? É uma das situações, passivo a descoberto, que nós temos uma situação deficitária, déficit. Uma situação negativa também é passivo a descoberto. Então, qual das opções que é situação líquida negativa dessas aí? Eu quero que vocês pensem um pouquinho e vamos tentar encontrar o nosso resultado. Gente, só para nós acelerar um pouco a aula, temos ainda mais atividades, só vamos discutir rapidamente aqui. Então, qual que é a situação do passivo a descoberto? Situação do passivo a descoberto é quando a minha situação líquida é negativa, certo? Então, eu coloquei aqui na letra A, é a fórmula da equação básica contábil. Então, se o ativo está igual ao passivo mais o patrimônio líquido, está num balanço patrimonial padrão. Então, eu não estou com a situação líquida negativa, então o meu ativo está conseguindo cobrir todas as despesas e mais o patrimônio líquido. Então não é uma situação negativa, correto? Então nós podemos, de cara, eliminar a opção A. Outra coisa, olhando só de cara aqui, a letra C, o ativo é igual ao patrimônio líquido mais passivo que é igual a zero. Para eu ter uma situação líquida negativa, então, o ativo tem que ser menor que zero, ou a situação líquida menor que zero. Como não existe ativo menor que zero, só igual a zero ou maior, e aqui o passivo está igual a zero, então se o passivo não é menor que zero, não tem condições. Eu não tenho como ter uma situação líquida negativa se o passivo é igual a zero. Vamos eliminar de cara a letra C. Então, se o passivo é menor ou igual a zero e o ativo é maior que o patrimônio líquido, não é possível também, porque eu tenho que ter o passivo mais o patrimônio líquido igual ao ativo. Então, difícil de entender, mas essa aqui também nós podemos eliminar. Então, o que sobrou aqui? Lembra que eu falei naquela conversão que eu fiz da nossa fórmula no início? Que para eu achar a fórmula do passivo, eu tenho que ter o ativo menos patrimônio líquido. É uma situação, esta aqui não existe. Então, se eu pegar a fórmula aqui de cima, da letra A, e passar o passivo, deixar de um lado, e o ativo do outro, inverter a situação, então, o ativo que sai daqui, ele vai diminuir do patrimônio líquido. Então, esta fórmula,
se eu somar os dois aqui na letra B, se eu fizer a soma aqui na letra B, eu vou estar achando um resultado que não existe. Então, vai ficar negativa total essa conta. Então, ela vai ficar um passivo a descoberto. Eu trouxe essa questão aqui, mais para ilustrar a aula de hoje, para vocês verem que as questões elas podem ficar mais complicadas, mas a partir do momento que você consegue desvendar bem o esquema da fórmula, consegue usar a fórmula aí, fazer a conversão dela com facilidade, você consegue resolver. Então, essa a letra B seria a resposta correta. Então, vamos deixar de lado. E agora, gente, eu queria passar para vocês, eu fiz lá no Forms uma atividade valendo nota, tá? Essa atividade, vocês vão acessar ela com o celular de vocês e vão resolver. São 10 pontos, então cada respostazinha que vocês colocarem dentro lá do Forms vai valer 1 ponto, a soma total vai dar 10, certo? Então, eu vou passar para vocês aqui o código e vou mostrar para vocês como que vocês vão responder lá no Forms. Então, todos vão responder, essa atividade vai ficar aberta. Quem não conseguir acertar, entra e faz novamente até conseguir acertar. Por quê? É para praticar. Vocês vão ganhar nota, mas vão ter que acertar tudo. Vocês vão ter que praticar até acertar, para vocês aprenderem realmente. Tudo que a gente fez hoje, tá? Vocês vão acessar através desse QR Code. Pode pegar o celular de vocês. Se alguém não tem celular, pode entrar e fazer com o colega. Coloca o nome dos dois. Fulano e Beltrano, lá onde é para colocar o nome. Eu vou computar a nota para os dois. Então, coloquem o nome dos dois lá no nome. Então, pode fazer em duplas a atividade, certo? Tá, professora? Essa atividade vai valer nota. Eu vou computar a nota para vocês. Então, pega o QR Code, acesse e vão respondendo. Pode executar em duplas. Depois que todos acessar, eu vou mostrar o formulário como que é para preencher. Alguém da turma está sem celular? Você pode fazer com o colega. Então, escreve o nome dos dois no formulário, na hora de responder, e envia a resposta dos dois. Todos conseguiram acessar? Eu vou mostrar o formulário para vocês. Todos acessaram? Tá, eu vou mostrar o formulário então agora. Deu certo? Então eu vou entrar lá no formulário agora para mostrar para vocês. O formulário é uma avaliação, uma atividade somativa, número 2, sobre a situação líquida patrimonial. Vocês vão colocar o nome. E aqui vocês vão definir o que é ativo e o que é passivo, certo? Já fizeram isso. Só selecionar os pontinhos aqui. Depois vocês vão pegar o caderno de vocês e vão fazer o balanço numa folha do caderno. O que eu quero que vocês respondam? Na resposta aqui vocês vão escrever A igual a tanto, B igual a tanto, C igual a tanto. E a letra D, só vão escrever se é positiva, negativa ou nula essa situação patrimonial. Então, essa questão 2 aqui, ela tem 4 respostas aqui dentro da mesma linha. A tanto, B tanto, C tanto e D. Vocês vão dizer se era positiva, negativa ou nula, certo? Alguém tem dúvida? Caso não consigam, vocês podem fazer novamente.
Então vão respondendo, eu já vou aproveitar para corrigir aqui, verificar quem acertou, quem errou, como que está aqui os pontos de vocês. Eu consigo ver as respostas todas aqui, ó. Caso alguém de vocês tenha dúvida, vocês podem levantar o braço e perguntar, tá certo? Estou assistindo aqui, estou ouvindo vocês. Tá? Quem tiver dúvida pode perguntar. É claro, eu não vou passar a resposta, mas eu vou orientar vocês e explicar novamente se for necessário. É exatamente o que a gente viu na aula de hoje. Olá, Poliana e Vitória. Poliana e Sofia. Poliana e Sofia. Poliana e Sofia, vocês enviaram aqui a atividade de vocês. É só a situação no final lá, aquela resposta da letra D. É uma situação que não é deficitária, certo? Então, a situação líquida, ela precisa ser corrigida. A letra D, ela não está correta, tá certo? A Poliana e Sofia, pode corrigir a letra D. Faz novamente, corrige a letra D, o resto está correto. Também a outra equipe aqui, Evelyn, Nicole e Samara, também erraram a letra D. Também erraram a letra D. Então a situação nula só é nula quando a situação líquida é zero. E ela não é, a situação líquida não é zero. Como assim? Não, ela fica errado lá, mas aí eu vou corrigir aqui, eu vou avaliar e vou dar a pontuação por fora. Então a resposta, a letra D, tem que enviar a resposta ela não é nula porque não é zero. Então já dei uma aqui que eu estou cortando para todo mundo. Então a situação líquida é maior que zero, correto? Então ela não pode ser negativa e não pode ser nula. Então aqui, ó,
Um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Aqui é a atividade da Agatha. Ela respondeu, as respostas eu já vi, não vou mostrar agora, que estão todas corretas. Eu vou lançar a pontuação dela aqui, ó, tá? E aí eu vou salvar. A partir do momento que eu salvei, a pontuação já aparece, pontuação total 10. Tá? Isso eu vou fazer com todos, mas eu espero que vocês corrijam. Quem não acertou a resposta, avalia o que errou e faz novamente. Ô Jean. O Jean acertou também, acertou tudo, Jean. Felipe Cauê, novidade para vocês. Felipe Cauê acertaram tudo também, viu? Vamos lá. A Emily Vitória acertou tudo também, parabéns. A Grace. Olá, Grace. Grace está na sala? Você enviou mais de uma resposta ou enviou uma só? Você enviou uma atividade só ou você fez mais de uma vez? Uma só? Pois é. É porque aquela a segunda questão, elas são 4 respostas numa só, viu? Tem que colocar os valores do ativo, valor do passivo, valor da situação líquida. Pode fazer novamente para conseguir melhorar a tua pontuação, não tem problema não. O que você fez está correto, mas precisa responder a letra A, B e C também, tá? Então a Agatha acertou tudo agora. Corrigiu, muito bem. Alguém ainda não terminou? Alguém tem dúvida? Tudo certo? Pessoal, quero só um tempinho agora. Eu quero só um tempinho de vocês. Quem ainda não aceitou o convite da turma, entra lá no e-mail de vocês, aceita o convite para fazer parte do Class. Eu vou repostar todo o material que a nossa turma teve que ser recriada, aconteceu um problema técnico lá na secretaria. Eu não sei aonde que foi, mas a nossa turma já existe de novo. Então, a atividade número 1 que eu tinha colocado no início, eu não sei se alguém já tinha feito. Alguém já tinha feito de vocês? Eu acho que não, né? Então, eu vou reformular aquela atividade que também tem a ver com patrimônio líquido. Vou postar novamente para vocês responder. É quase a mesma coisa que essa de hoje. Então, atividade simples também vale ponto. Vamos somando a pontuação. Vou deixar abertas as 2 atividades. Quem quiser entrar e responder novamente para treinar, responda, porque no dia da prova essas atividades serão cobradas novamente para pontuação da nota de vocês. Então é interessante que façam as atividades extras, tá certo? No mais, eu agradeço a atenção de vocês. A nossa aula de hoje eu achei que foi muito proveitosa, vocês interagiram bastante. Vocês conseguiram resolver a atividade, conseguiram captar o que eu queria passar, que é entender as 3 situações possíveis da nossa situação líquida. Então, isso aí foi muito positivo. Na próxima aula a gente aprofunda o conhecimento e nós teremos praticamente a última aula do ano, que depois já vem a prova, já vem a recuperação, então estamos encerrando o ano letivo, tá? Espero vocês na próxima aula e agradeço pela atenção. Tenham todos uma boa semana
tá certo? Fique com Deus. Na semana que vem a gente se encontra, tá bom? Até mais, tchau para vocês. Até mais, tchau, tchau.